Agora, você também, como vereador, já no segundo mandato, Juan Sebastianes, ficou muito no pé da Polícia Militar no ano passado quanto à fiscalização de veículos que acabam estacionando pelas principais avenidas aqui de Piracicaba. Estaciona na calçada e a gente sabe que carro tem que ficar na rua, calçada é para o pedestre. E quando está ocupada pelos carros, essas calçadas, os pedestres vão para as ruas se locomover. Logicamente, corre um risco a respeito disso aí. Um carro pode pegar a pessoa e sofrer um outro acidente. Também nessa participação que você fez segunda-feira, você falava que Piracicaba não tem uma administração na Polícia Militar. Como que isso é história? Exato. Aliás, eu gostaria de corrigir uma forma de falar sua, né, Edson? Você disse, pegou no pé da Polícia Militar. Sim. Não é dos policiais em si, é do comandante. Do comando. A Polícia Militar recebe um salário muito baixo para a função que eles têm. Eles atingem R$ 200 por mês, um salário quase tão baixo como o de professores, que também é baixíssimo, pior ainda, né? E tem que enfrentar bandido. Isso é uma coisa muito difícil. A maioria dos policiais, quando conseguem trabalhar numa empresa como segurança, preferem, acabam abandonando. A culpa é do governo estadual e, em especial, do nosso comandante da Polícia Militar, que não mandava os policiais cumprir as suas obrigações, né? E o policial tem que obedecer ao comandante. Então, a falha era dele. Nós mandamos um dossiê para o secretário estadual de Segurança Pública. Sim. E ele realmente, acho que puxou a orelha do nosso comandante e começou a autuar os carros que estavam estacionados em cima de calçada. Agora, no dossiê, nós colocamos muitos outros itens. Tá. Só que esse dos carros estacionados em calçada é fácil até de mostrar através de fotografias. Tá. Foi o que fizemos. Então, nós pretendemos, se eleito deputado estadual, pretendemos lutar para melhorar a condição em que o próprio policial trabalha e para que os comandantes sejam realmente coerentes com os interesses da população. E não comandantes que moram fora da cidade e que não se preocupam com a nossa cidade, que é o caso que nós temos tido os dois últimos comandantes. Agora, essa questão de carros que estacionam nas calçadas persiste ou não? Como que está a situação? Hoje, a situação está em escala bem menor. Eu não vou ser demagogo e dizer que acabou totalmente o problema. Tá. Seria até miopia da minha parte ou demagogia. Mas hoje é muito menos o que ocorre. Alguns estabelecimentos comerciais até modificaram a frente deles, como o caso lá do conhecido Chiquinim, agora com outro nome, né? Sim, sim. Que modificou. E eu até elogio a atitude do empresário, né? Que modificou a frente do seu estabelecimento para que os carros possam estacionar além da calçada, deixando espaço para que o pedestre possa transitar com segurança. Inclusive o próprio usuário do estabelecimento. Quando a gente desce um carro, se a gente é obrigado a transitar pelo meio da rua a pé, a gente que acabou de deixar o carro em cima da calçada está prejudicando a si mesmo, sim, pondo em risco a segurança da gente e da família da gente. Correto. Agora são 11h05, já foram decorridos aí 8 minutos e 32 segundos de nossa entrevista com o vereador Juan Sebastianes, candidato a deputado estadual pelo PV. Juan, quais as metas sua, se eleito deputado estadual, nas áreas de saúde, educação, moradia e saneamento básico? Bem, a pergunta é bastante complexa e eu acho de uma extrema importância. Nós do Partido Verde defendemos a saúde preventiva através de um grande investimento em saneamento básico para eliminar focos de transmissão de doença, eliminar a causa, né? Inclusive estabelecendo prazo para o tratamento de esgoto previsto na nossa Constituição Estadual. Infelizmente, os deputados estaduais que fizeram a Constituição estabeleceram um artigo excelente dizendo que é proibido lançar esgoto em qualquer corpo d'água. Só se esquecer de estabelecer o prazo. E sem prazo, esse artigo se torna até infrutífero. Água, ar, solo, alimentos têm que ser despoluídos. E para que isso ocorra, os órgãos de fiscalização têm que funcionar para valer. Hoje nós temos, por exemplo, a Polícia Florestal totalmente sem condições de trabalhar bem. Eles têm 8 policiais militares na Polícia Florestal, né, para tomar conta de 8 municípios, com uma perua Kombi, que está em bom estado, e outra que está totalmente arrebentada, e a prefeitura diz que se comprometeu a consertá-la, por enquanto não o fez. É um policial por município, então? Um policial por município. E isso, sem contar que eles trabalham em turnos. Sim, sim. Portanto, nós temos, na realidade, atuando menos de meio policial por município
em cada momento, o que é um absurdo. Isso significa que o nosso Estado colocou a Polícia Florestal só para inglês ver. Aqui não funciona. Não é culpa dos policiais. Eles ganham muito mal. Sim. Eles são vítimas disso, inclusive. Porque muitas vezes uma pessoa até liga para a Polícia Florestal solicitar uma providência. Se não consegue a providência, fica falando mal da Polícia Florestal, achando que eles que são culpados. Culpado é o nosso governo estadual. Culpados são os nossos deputados estaduais que não tomaram providência para que isso se modifique. Como vereador, procurei fazer, mas vereador da esfera municipal. Sim. A gente faz um apelo para o governo estadual. Ele pode nem responder, como às vezes o faz. Como deputado, a gente tem condições de pressionar, denunciar e, se preciso, até fazer uma CPI para verificar irregularidades, por exemplo, que ocorrem na CETESB. Sim. Nós temos na CETESB funcionários fantasmas ganhando muito bem. Enquanto isso, os que trabalham bem ganham mal. Agora, uma pergunta que me veio à cabeça. Piracicaba está um pouco restrita à questão da Polícia Florestal, mas nós somos aí a primeira cidade do Brasil, Juan, a ter o pelotão ambiental, que é, a nível nacional, uma entidade, né, uma autarquia da prefeitura que faz o mesmo serviço que a Polícia Florestal. Isso. Como que fica a relação aí? O pelotão ambiental do município, ele tem que trabalhar de comum acordo com a Polícia Florestal, né, em vários aspectos. Infelizmente, o nosso pelotão ambiental do município também está precário. Mas, em todo caso, ele ajuda um pouco a atuação da Polícia Florestal. Tá. Ele está precário. Eu tenho conversado, às vezes, até com os policiais que participam do pelotão ambiental, e eles próprios reconhecem a carência que eles têm. Eles têm um número pequeno, as condições são relativamente pequenas. Agora estão conseguindo, me parece que 2 veículos a mais, para poder atuar melhor, porque tem que ter agilidade. Sim. E até me parece que eles ganharam 2 gols, se não me engano, para essa finalidade. Sim. É indispensável. Senão, não tem como. As 3 esferas, estadual, federal e municipal, têm responsabilidade pela preservação do nosso meio ambiente, que está ligada à questão de saúde de forma indireta. Nós gostaríamos de lembrar que também nessa questão de saúde é preciso, de forma indireta, também resolver com um trabalho preventivo na questão de acidentes de trânsito e de trabalho. Nós somos campeões de acidentes de trânsito e de trabalho, e nós precisamos perder esse campeonato que temos ganho com frequência. Precisamos deixar realmente uma fiscalização adequada e um trabalho de conscientização mudarem esse estado de coisas de campeões de acidentes. É evidente que, além disso, é necessário que o sistema SUS, Sistema Único de Saúde, deva funcionar bem no atendimento aos doentes, com boa assistência médica, hospitalar, odontológica e até farmacêutica. Assistência farmacêutica é uma coisa que a população geralmente desconhece. Ele vai à farmácia achando que a farmácia é apenas lugar para se fazer compra. Farmácia, lugar, é uma casa de saúde, onde a gente recebe o remédio e já pagou um preço que embute a orientação de como usar o remédio, com que alimentos, com que remédio pode ser tomado ou não pode ser tomado. Isso é fundamental. Os remédios, quando mal usados, podem causar muito mais problemas do que resolvê-los. Então, é uma coisa prioritária. Educação, nós precisamos que ela realmente se amplie para todos e que seja de melhor qualidade. Nós temos hoje dificuldade para conseguir vagas nas escolas. Em todo momento que eu estou fazendo campanha, eu recebo reclamações. Uma dificuldade tremenda. Às vezes a pessoa até consegue vaga, mas consegue num bairro distante. E uma dificuldade tremenda para se deslocar, dificultando o aproveitamento do aluno, às vezes até com dificuldade econômica para se deslocar até o local. Nem sempre a prefeitura tem resolvido, caso até do supletivo, por exemplo, em que a prefeitura não quer normalmente facilitar o transporte do aluno através do passe. Então, é preciso que haja escola boa para todos. E, para isso, é preciso também valorizar os profissionais da área. Com o salário aviltante que os professores recebem, jamais conseguiremos mudar o nível da educação. O professor tem que ser bem pago. E é preciso oferecer para os professores também cursos de reciclagem, porque muitos deles, hoje, estão desestimulados e despreparados para dar aquelas aulas que dariam a ele, inclusive, uma condição de realização profissional. Se sentir bem perante o aluno, sentir que o aproveitamento do aluno está sendo bom. É preciso aumentar também o número de vagas nas universidades públicas.
Para isso, nem precisa construir mais universidades. Basta aumentar a eficiência das que já temos. Por exemplo, criando cursos noturnos. Aqui em Piracicaba, Exalc, não tem nada à noite, né? Não tem nada à noite no momento. Eu, como vereador, já fiz moção de apelo para isso e de apoio ao nosso diretor da Exalc, Dr. João Lúcio, que tem interesse nessa área. Ele é uma pessoa extremamente preocupada com o interesse da população. Ele quer abrir cursos noturnos, mas está havendo uma dificuldade lá em São Paulo. Sim. É preciso desencalhar isso. Para isso a gente precisa ter deputado estadual preocupado com isso lá. Que fique lá em cima, cobrando, Exato. pedindo. Né? É possível mais do que duplicar o número de vagas nas universidades, abrindo cursos noturnos, dando chance para que trabalhadores e estudantes possam ter a condição de estudar gratuitamente e não pagar cursos particulares caríssimos que muitas vezes não conseguem pagar nem com todo o seu salário. Eliminando a corrupção, os cabidões de emprego e fazendo uma reforma tributária séria, não faltarão recursos para atender esses interesses do povo. Sim. Juan, faltam mais 4 perguntas e eu acho que você vai poder preencher com a última pergunta, né, que nós estamos fazendo a todos os candidatos, que o assunto é extenso também, né? Despoluição do Rio Piracicaba. O Partido Verde, logicamente, se preocupa muito com a onda de ecologia. A hidrovia Tietê-Paraná vai trazer alguma consequência também a nível de devastamento, algum corte natural aqui em Piracicaba e rodovias estaduais. A duplicação é uma saída para essas mortes que nós temos ou não? Perfeitamente. Eu gostaria de começar, para pegar uma sequência melhor, lembrando realmente a nossa luta prioritária é a recuperação da nossa bacia, para que a água que nós bebemos possa ser uma água realmente potável, uma água gostosa, uma água que faça bem para a nossa saúde. Hoje mesmo saiu na imprensa aí a onda que está surgindo aqui de hepatite, que de repente pode virar uma epidemia. Por quê? Porque a água que nós temos aqui tratada no nosso rio está com um gosto tão ruim, gosto de veneno, que a nossa população não quer bebê-la. E pega água de bicas, às vezes com contaminação. Isso precisa mudar. Então é preciso que o nosso rio se torne despoluído para que só se beba água tratada aqui em nosso município. A recuperação da nossa bacia também caminha junto com a questão da agricultura, controle da erosão e do uso de pesticidas, porque quando não se tem erosão, o barro vai para o rio, provocando assoreamento, os herbicidas e tudo mais vão para a água que nós bebemos água envenenada. E é preciso proibir, inclusive, as queimadas. Pretendo, se eleito deputado estadual, entrar com um projeto para proibir as queimadas em todo o estado, inclusive a queima da palha de cana, que é um absurdo, uma miopia dos empresários que queimam a palha de cana, porque ela contém uma quantidade enorme de energia que está sendo jogada fora. A não queima da palha de cana poderia aumentar o lucro dos usineiros e pagar melhor os seus trabalhadores. Infelizmente, por uma atitude míope, isso não vem ocorrendo. É preciso realmente que instalemos a hidrovia Tietê-Paraná até chegar a Piracicaba. Agora, eu defendo que isso deva ocorrer de maneira adequada. Por isso que eu defendo a recuperação da nossa bacia até, de preferência, um pouco antes. Porque senão a hidrovia pode se tornar um verdadeiro fiasco. A acabar sofrendo assoreamento, fica tudo cheio de barro, taboa, água-pé, e aí se torna uma coisa inaproveitável. Quanto à duplicação de rodovias, eu acho que algumas realmente têm que ser duplicadas. Agora, se nós priorizarmos a ferrovia e a hidrovia, não terão que ser todas. O tráfego pesado caminhará pelas ferrovias e pelas rodovias que têm um transporte mais barato, mais ecológico e muito mais seguro. E as rodovias ficarão só para os pequenos trajetos e para tráfego de pessoas. Então, a duplicação, inclusive, da Piracicaba-Limeira, nós procuramos agilizar depois que havia começado, porque, infelizmente, o nosso governo, de maneira demagógica, começou aquela construção um pouco antes da eleição e depois mandou o secretário estadual de Meio Ambiente embargar a obra, jogando a culpa nos ambientalistas. Os ambientalistas ficamos preocupados porque os cortes que tinham sido feitos na estrada e os aterros estavam sofrendo erosão, provocando assoreamento nos cursos d'água e matando pessoas, o que é muito grave. Isso foi uma atitude criminosa do nosso governo estadual, com intenções eleitoreiras. E, infelizmente, esse tipo de coisas, a população às vezes não fica sabendo direito e fica acreditando que são os ambientalistas que barraram aquela obra. Ambientalista não tem poder para barrar uma obra dessas. O que acontece é que o governo começou de maneira
totalmente ilegal e parou porque não tinha dinheiro, alegando que era questão ambiental. É um problema gravíssimo que ocorreu em nosso município. Juan, nosso tempo útil já está esgotado, temos ainda 1 minuto e meio de tolerância, no qual gostaria que você esclarecesse o ouvinte. Juan Sebastianes é o nome que a pessoa deve colocar na cédula ou tem uma variante? Pode escrever apenas João, que seria a pronúncia em português, escreve, né? Isso. Ou Juan Sebastianes, ou até Juan com R será aceita. Sei. E o número, tanto faz. Pode pôr nome ou número. Tem um outro candidato a deputado estadual que tem o mesmo nome, Juan. Mas como eu tenho cargo eletivo no momento, eu tenho prioridade. Escreveu só Juan é o suficiente. Escreveu só um número é o suficiente. A pessoa pode colocar Juan, como se lê, que é R-U-A-N. Pode ser, inclusive. É uma das variantes. Juan, que é o nome seu em espanhol, perfeitamente. Né? Em castelhano, quer dizer. Corresponde a João. É que sim, a gente... João não pode colocar. Não pode. É Juan Sebastianes, Juan né? Sebastianes. O número seu? 43110. 43110. A pessoa que quiser obter mais informações com vocês no comitê eleitoral, ele fica onde, seu comitê? Fica na rua 13 de maio, entre a Benjamin e a Governador, número 931. O funcionamento lá para a pessoa aí, qual é o horário? Horário das 8 da manhã até as 18 horas, com frequência. Poderemos até ampliá-lo conforme a necessidade. O telefone que nós temos lá é o 335097. Para solicitar algum trabalho nosso como vereador, aí tem que se ligar à Câmara. Sim. É o 330150, Câmara de Vereadores. Tá ok, muito obrigado, Juan, pela participação aqui, sucesso nessa campanha eleitoral. Nós é que agradecemos e parabenizamos pela iniciativa altamente interessante para a nossa população. Obrigado. Tá, conversamos com o vereador Juan Sebastianes, candidato a deputado estadual aqui por Piracicaba, lançado pelo PV, o Partido Verde. Daqui a pouco nós vamos estar ouvindo o empresário Antônio Carlos Petrin, candidato a deputado estadual também. Agora 11h18.